Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e hoje a gente começa a conversar sobre direitos humanos, exatamente. Hoje é a aula introdutória do nosso curso de Direitos Humanos e você vai ter uma noção legal e geral sobre essa matéria e sua vinculação com outros assuntos jurídicos do direito brasileiro, por exemplo, direito constitucional. Vamos lá? Vamos falar sobre direitos humanos. A gente começa falando sobre a introdução de direitos humanos e os assuntos que nós vamos tratar na aula de hoje são noções gerais sobre direitos humanos, conceitos, evolução histórica, incorporação no Estado brasileiro, né, que é uma incorporação de normas internacionais. Essa é uma das grandes características dos direitos humanos, são normas internacionais. Vamos então começar a nossa aula sobre direitos humanos, noções gerais. A gente já começa com conceitos. A expressão direitos humanos é fruto de garantia jurídica baseada em normas internacionais. Olha só, é fruto, ou seja, é trabalho, é consequência, né? De garantias jurídicas baseadas em normas internacionais. E esse ponto aqui é o que justifica dizer para você que direitos humanos, meu amigão, bonitona, tem origem internacional, não tem origem nacional, não é uma norma doméstica. As normas vinculadas aos direitos humanos, elas são normas de caráter universal e, via de regra, internacional, porque são produzidas fora do Brasil. Então, a grande sacada para entender direitos humanos é entender que a gente está começando a trabalhar com normas de caráter estrangeiro, de normas alienígenas, de normas internacionais. Tal como os direitos fundamentais encontram sua base em normas internas, os direitos humanos são garantidos por tratados internacionais. Isso aqui é bem interessante a gente observar, tá? Vamos pensar numa norma nacional, vamos pensar numa norma de ECA. Olha só, vamos pensar no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa aqui é uma norma nacional, não existe dúvida sobre isso. O ECA é uma norma nacional, Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Onde é que ela encontra sua base de validade? Encontra na Constituição Federal de 1988. A base de validade do ECA está na Constituição Federal de 88. São duas normas nacionais. Tranquilo isso, né? Super tranquilo. Agora, se eu pensar, por exemplo, na proibição da tortura. A proibição da tortura, nós temos aqui uma norma de direitos humanos. Apesar da tortura ser proibida no Brasil e existir como garantia fundamental prevista no artigo 5º da Constituição, a sua base jurídica original está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na DUDH. A base é internacional. Aqui nós temos uma norma doméstica. Aqui nós temos uma norma estrangeira. Por isso que a gente fala que os direitos humanos, as regras vinculadas a direitos humanos, são regras vinculadas a normas internacionais e não a normas nacionais. As normas nacionais, elas têm uma vinculação extremamente importante com a Constituição da República. É onde elas buscam sua base, seu fundamento de validade. De outro lado, quando a gente fala em normas de direitos humanos, a grande base jurídica deles, o grande fundamento, a grande validade dessas normas, nós vamos encontrar em normas estrangeiras, normas de direito internacional. Então, grave o seguinte, meu amigão, normas internas, normas constitucionais têm base jurídica nas regras, no sistema jurídico nacional. Agora, falou em direitos humanos, a base jurídica deles é internacional. A base jurídica dos direitos humanos
É internacional, é baseado em pactos, em tratados, em resoluções, em cartas, enfim, em documentos internacionais que de alguma maneira privilegiam a liberdade, a dignidade humana e por aí vai, tá? Direitos humanos é uma das matérias mais importantes do direito internacional público. Quando a gente fala em direitos, a gente pode falar dos direitos que são nacionais e dos direitos internacionais. Assim como no Brasil nós temos uma divisão em direito público e direito privado, internacionalmente também existe a mesma divisão. Uma divisão em direito público e também em direito privado. Tudo bem? Beleza? Sussa? Tranquilos? Então tá bom. E dentro do direito internacional, na sua divisão de direito internacional público, nós temos os direitos humanos. E os direitos humanos tratam das regras vinculadas à proteção do ser humano. Tanto que em direitos humanos a gente não fala mais em raça, né? A ideia de falar ser humano é extremamente importante porque eu não falo mais em raças. A raça latino-americana, a raça chinesa, a raça japonesa, não tem isso não. Né? A nacionalidade desses países, se eles são da Oceania, se são da Europa, enfim, não interessa, são todos seres humanos. Né? Eu não falo, desculpa, eu falei da raça chinesa, não tem nada a ver a raça chinesa, a nacionalidade é chinesa, né? A raça é negra, a raça é branca, a raça é indiana. Espero não estar falando outra besteira. Hoje, nos direitos humanos, nós temos seres humanos, não interessa que raça for, mas são todos humanos. Eu não posso mais diferenciar raças porque isso seria um traço discriminatório e injustificável na esfera de direitos universais baseados na igualdade do ser humano, baseado na dignidade humana. Então, esse conjunto de regras tutela o direito das pessoas em escala internacional. Quando a gente fala em direitos humanos e no conceito de direitos humanos, a gente tem que pensar na finalidade dele. Qual que é a grande função, qual é a grande finalidade, qual é o grande propósito dos direitos humanos? Tutelar o ser humano em escala internacional. Tutelar o ser humano como ser humano, não como negro, como índio, como branco, como, enfim, o que for, né? A ideia é tutelar o ser humano como ser humano. É importante destacar que a expressão direitos humanos tem sentido diverso de outras duas, direitos do homem e direitos fundamentais. Vamos lá, vamos entender por que esse conceito que a gente falou sobre direitos humanos é um pouquinho diferente de direitos do homem e direitos fundamentais. Quando a gente fala em direitos do homem, estou falando de regras justnaturalistas não previstas em textos normativos. O que é isso? Direito do homem é uma ideia de um direito natural. Aquilo que é natural do ser humano, eu não preciso sequer colocar numa regra. Por exemplo, a garantia da proteção à vida. Todos têm direito a nascer e a viver com qualidade de vida. Isso é uma garantia inerente a todo e qualquer ser humano, independente da raça em que ele se enquadre, do local do mundo onde ele tenha nascido. Isso a gente chama de justnaturalismo ou regras justnaturalistas, porque é uma regra natural de todo ser, né? Todo ser humano tem direito à respiração e alimentação. Isso é normal, é natural que todo ser humano tenha esse direito. Por que isso é chamado de justnaturalismo? Porque é natural do ser humano. A regra, o direito, a proteção, a tutela não nasceu porque foi editada uma norma falando desse tipo de proteção. Não, ela já existe antes mesmo da norma existir. O direito à vida, ele existe mesmo antes de uma Constituição, ele existe mesmo antes da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou dos Direitos Humanos, melhor dizendo. Eu vou te dar um exemplo. Antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, discutia-se muito se as pessoas tinham liberdade para ir e vir de um lugar para o outro do planeta. Alguns países entendiam que não tinha essa liberdade. É inerente ao ser humano o movimento no globo terrestre. Faz parte do dinamismo do ser humano se movimentar de um lado para o outro. Isso é típico do ser humano. Ele não é árvore para ficar cravado no chão, enraizado. Nós temos mobilidade justamente para isso. É natural do ser humano que ele se locomova. Portanto, é natural o direito de ir e vir, independente de existir uma norma tutelando isso ou não tutelando. Isso é o justnaturalismo. É um direito que é inerente à natureza do próprio ser humano. Aí a gente fala em direitos do homem.
direitos do homem, não direitos humanos. Quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente está falando de regras extremamente importantes, mas previstas num grupo, num conjunto de regras internas, domésticas, nacionais, como os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então, direitos fundamentais estão vinculados às regras internas de um país. Direitos do homem são vinculados a regras naturais, que são quase que leis naturais, como se fosse uma lei da física, né, digamos assim. E direitos humanos não, eles são positivados, eles existem de forma positivada a partir de uma declaração, de um tratado, de uma convenção, de uma resolução, de uma carta e por aí vai. Tá bom? Beleza? Sussa, tranquilos? Isso aqui é para você saber que existem diferenças entre direitos humanos, direito do homem e direitos fundamentais. No final, todo mundo vai falar da mesma coisa, proteção do ser humano, mas existe essa classificação. E como você vai fazer prova de concurso, é bom você saber dela. A abrangência dos direitos humanos é outro aspecto importante dessas noções gerais, pois supera os direitos fundamentais. Olha só, por que eu estou falando que supera, né? Por que o nosso material que está aí contigo fala que supera? Olha lá, a amplitude dos direitos humanos supera os direitos fundamentais, tem seu exercício... Peraí, está repetido aqui, isso aqui está repetido, deixa a cabeça arrumar aqui, aguenta a mão aí, já vamos arrumar. Pronto. Vamos lá? Espera aí. Aí, agora voltou. Vamos voltar aqui, ó. A abrangência. Os direitos humanos tem um outro aspecto importante justamente por isso. Supera os direitos fundamentais. Por que supera os direitos fundamentais? Olha só. Quando a gente fala em direitos fundamentais, quando a gente fala em direitos fundamentais, eu estou falando de uma ordem jurídica interna. Uma ordem jurídica interna. Eu estou falando da Constituição Federal. Estou falando do Estado brasileiro. Agora, quando eu falo em direitos humanos, percebe a diferença. Eu englobo essa ordem jurídica interna e estou numa ordem jurídica muito maior. Eu estou vinculado a tratados universais. Perceba aqui, ó, o âmbito de abrangência é muito maior. Aqui eu estou vinculado ao Brasil. Aqui eu estou vinculado a continentes, países, o planeta inteiro, de forma exagerada, digamos assim. Por isso que a gente fala que os direitos humanos são mais abrangentes, eles vão muito além dos direitos fundamentais. Esse é um lance bacana que a gente tem que entender para saber que essa é uma regra doméstica e aquela ali é uma regra internacional, uma regra bem mais abrangente, né? Na verdade não é uma regra, só são várias regras muito, mas muito mais abrangentes. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos continuar aqui então, a cabeça só vai apagar para a gente dar continuidade ao nosso estudo de direitos humanos. Olha lá. Os direitos fundamentais têm seu exercício, condicionado a certos requisitos com a capacidade passiva eleitoral, necessário preencher condições de elegibilidade. Isso é um exemplo de que, por exemplo, direitos fundamentais são exercidos a partir de uma condição. Por exemplo, ser eleitor. Para votar, que é um direito fundamental, eu tenho que ser eleitor, eu tenho que me registrar no Justiça Eleitoral, tenho que ter uma idade mínima. Se eu quiser me candidatar a alguma coisa, eu tenho que ter, além de alistamento eleitoral, tenho que ter idade mínima, filiação partidária, residência, domicílio eleitoral e uma série de outras características que eu tenho que preencher. Já os direitos humanos não preciso disso. Eu tenho essa garantia a partir de uma norma geral, universal, que atende todas as pessoas, independente de requisitos. Os direitos humanos podem ser exercidos por quaisquer pessoas, basta ocorrer violação de um direito reconhecido em tratado internacional do Estado em que a pessoa estiver. Veja, aqui
eu tenho justamente a possibilidade de exercício dos direitos humanos independente de preenchimento de condições. Eu brinco com os meus alunos que eu falo que o direito à vida, por exemplo, ele é garantido a toda e qualquer pessoa que esteja em território nacional. É desnecessário eu, como estrangeiro no Brasil, ter domicílio aqui. Por quê? Porque essa regra fundamental prevista na Constituição, ela tem uma irmã gêmea na esfera de direitos humanos, é a proteção da vida. E para proteger a minha vida, eu não preciso preencher requisitos, eu não preciso ser nacional de um estado, eu não preciso ter domicílio fixo lá, nada disso, basta eu estar vivo e naquele território. Por quê? Porque essa é uma regra de direito internacional. Essa é uma regra universal. A proteção da vida é uma regra universal. Ela é um direito justnaturalista, mas ele também foi positivado como direito humano. Por que justnaturalista? Porque é natural do ser humano querer viver. Isso faz parte da natureza humana. Você nasce para poder viver e viver com qualidade de vida. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a estudar conosco para o concurso da Secretaria de Justiça do Estado de Sergipe, Sejuc Sergipe 2018. São 100 vagas para o sistema penitenciário. Nós aqui da La Concurso preparamos um curso super atualizado, um curso super competitivo por apenas 10 parcelas de R$30. Este curso, nós estamos tratando ele com prioridade aqui na La Concurso, um curso muito competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Olha só, essa videoaula que você assistiu no YouTube é apenas 30% do total de aulas. A gente colocou uma playlist aí de 60 vídeos apenas para este concurso. Mas esse curso, com 10 parcelas de R$30, você pode assistir mais de 110 aulas aqui na La Concursos e mais a nossa turma Personal Coach. Se você fizer o Personal Coach, se você cumprir as suas metas de todos estudos, tenho certeza que ficará muito competitivo. Espero vocês aqui na LAC, acesse laconcurso.com.br. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.